A caderneta de vacinação das crianças com menos de 5 anos deve ser atualizada neste mês em todo o país. Esse é um dos assuntos do Amazônia News de hoje que vai mostrar também. Sindicato dos Rodoviários mantém greve nos ônibus da Zona Leste. Prefeitura dá início às obras de revitalização do Centro Histórico de Manaus. Autoridades e gestores públicos realizam a segunda parte da Conferência Municipal de Manaus. Os participantes discutiram sobre habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e regularização fundiária. E ainda, ministro da Defesa Celso Amorim se reúne com autoridades de 10 países para implementar uma identidade de defesa para a América do Sul. Manaus, 16 de agosto de 2013, o Amazônia News está no ar. Olá, bom dia. O Sindicato dos Rodoviários informa que nesta sexta-feira a greve na empresa Global Green, que é aqui em Manaus, vai continuar. Os sindicalistas não aceitam a proposta da empresa de pagamento do FGTS e INSS atrasados em 180 meses. Mais de 300 mil usuários estão sem transporte coletivo na zona leste da cidade. A greve começou às 4 da manhã desta quinta-feira. Segundo dados da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a Global é responsável atualmente por toda a zona leste de Manaus, o que corresponde a 20% do total da frota da cidade. O motivo da paralisação, segundo o Sindicato dos Rodoviários, é que a Global está recebendo subsídios da Prefeitura, mas não realizou o pagamento do FGTS dos trabalhadores. Em reunião com uma comissão formada por funcionários da empresa no Palácio Rio Branco pela manhã, o prefeito Arthur Neto negociou o término imediato da greve de coletivos e exigiu também mais transparência da empresa no recebimento dos repasses da Prefeitura de Manaus. Uma greve irresponsável, ilegal, que gerará certamente multas pesadas para os sindicatos e é claro que tem motivação política por trás. Na verdade, nós estamos vendo prejuízo para a população da Zona Leste, mulheres grávidas, mulheres que têm câncer de mama, homens doentes, deficientes, estudantes, trabalhadores com emprego, trabalhadores em busca de emprego, trabalhadoras em busca de emprego, ou seja, uma comunidade inteira sendo prejudicada por razões bastante fúteis por um sindicato que a cada momento perde mais a sua legitimidade e a capacidade de dialogar conosco. Vou agir, nós temos armas para agir e vamos agir de maneira forte para nós regularizarmos essa situação. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que irá remanejar ônibus de outras empresas do sistema de transporte coletivo para circular na Zona Leste. E a Prefeitura de Manaus deu início às obras de revitalização do Centro Histórico. O projeto faz parte do Programa de Aceleração de Crescimento Cidades Históricas do Ministério da Cultura. O projeto de revitalização do Centro Histórico de Manaus vai reformar o entorno da Praça do Relógio e da Igreja da Matriz. Com a ação, a Avenida Eduardo Ribeiro, uma das principais vias de Manaus, voltará a possuir mão dupla. O projeto é muito interessante, porque ele retoma o desenho histórico daquele logradouro, tal como ele estava no início do século XX, no período áureo da borracha, que foi um momento muito rico da cidade de Manaus, tanto do ponto de vista urbanístico como cultural, econômico, né? A cidade viveu um momento muito profícuo e a cidade espelhava isso. Aquele logradouro tinha uma configuração de um grande canteiro central, em que o relógio era o objeto principal desse canteiro central, ladeado por uma avenida dos dois lados desse canteiro central. Então isso dava todo um charme àquele logradouro e esse projeto ele tem o objetivo de retomar esse traçado histórico. A mudança já começou a ser realizada no último fim de semana com a demolição de 8 lanches que funcionavam em 2 imóveis irregulares na Praça da Matriz. Então a Matriz ela tem uma recuperação completa de iluminação, sistema viário, jardins, de pisos, ela recebe pisos totalmente novos, então é uma renovação que ao mesmo tempo recupera o traçado histórico que tinha a Matriz no início do século XX. As obras têm recursos estimados na ordem de 7 milhões de reais e devem ficar pronta até a Copa de 2014.
Em Manaus, nesta quinta-feira, autoridades e gestores públicos realizaram a segunda parte da conferência que discute o desenvolvimento urbano da cidade. Com o tema Que Muda a Cidade Somos Nós, Reforma Urbana Já, os participantes discutiram sobre habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e regularização fundiária. Tivemos perto de 400 pessoas aqui hoje, credenciadas, participaram do fórum, e é interessante porque a população veio, mostrou que quer fazer a diferença. Nós temos aí 6 segmentos. Nós temos os trabalhadores, nós temos aí o movimento popular, não é? Nós temos as ONGs que trabalham, nós temos o poder público, nós temos aí os sindicatos patronais, né? Aqueles de empresários. A terceira Conferência Municipal de Manaus visa integrar autoridades, gestores públicos e a sociedade para debaterem sobre a política do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. A comunidade como um todo, o cidadão, ele começa a participar, então a política ela é construída num processo que não é mais de baixo para cima, mas é num consenso, né? Então hoje nós queremos que essa política ela seja criada, que não seja apenas um governador entra, um gestor entra, faz, o outro gestor acha que não é interessante, não faz. Então nós queremos garantir que seja uma política nacional, que independente de quem esteja, ela se cumpra dentro dos municípios, que nós temos uma realidade, mas outros municípios também têm suas realidades. O encontro segue até esta sexta-feira, no auditório Eulálio Chaves, no campus da Universidade Federal do Amazonas. Qualquer pessoa pode participar, a entrada é gratuita. Porque muitas vezes estamos na comunidade, dentro de uma reunião, e todos os moradores têm suas dúvidas, querem saber o que pode e o que não pode fazer. E aí aqui foi explanado sobre isso e muitas dúvidas foram tiradas. Após 10 dias úteis do término deste encontro, será entregue uma carta de intenção para a melhoria da cidade nas conferências estadual e nacional, de 25 a 27 de novembro deste ano, em Brasília. E a Câmara de Comércio Estados Unidos da América, no Amazonas, reúne empresários em Manaus para discutir sustentabilidade nas empresas. O primeiro encontro com os empresários abordou o tema sustentabilidade e os pilares da governança, ministrado por Sidney Ito, sócio-diretor da KPMG, uma das empresas líderes na prestação de serviços profissionais. Mudanças climáticas, desmatamento e crescimento populacional foram alguns dos fatores discutidos. Um tema muito atual, que é a gestão de riscos nas empresas associado à sustentabilidade, ou seja, o que as empresas têm que fazer para ter perenidade, ou seja, que as empresas possam prosperar ao longo do tempo e as gerações, seja de proprietários, de sócios das empresas e dos administradores, possam continuar agindo de forma responsável. A proposta do encontro é promover troca de conhecimento entre pessoas do mesmo ramo profissional. O objetivo primeiro é que haja mais conhecimento em torno dos temas que nós estaremos discutindo. Outro aspecto muito importante, eu saliento muito, é essa interação, porque cada empresário desse tem uma experiência. Muitas vezes um problema já foi solucionado numa empresa e outra empresa ainda está tendo esse problema. Então essa troca gera solução de problemas. Veja no próximo bloco. Saiba como estão as vias de transporte do escoamento da produção pelas estradas, aeroportos e rios amazônicos. Nós voltamos já.